Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História. E o assunto de hoje é super interessante. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Na ocasião, abordaremos o conceito de Revolução Francesa, seus antecedentes, suas fases e o legado que este movimento representa para as sociedades atuais do mundo inteiro. Caros alunos, a palavra revolução tem sua origem no latim revolutio e significa o ato de dar voltas e pertence ao vocabulário da ciência astronomia. Portanto, para este ramo do saber humano, revolução ocorre quando um astro consegue dar uma volta completa em torno de um outro. Trazendo para as ciências humanas, e em especial a história, revolução é todo e qualquer movimento social que submete a sociedade a mudanças radicais, quer seja de caráter político, econômico, social, religioso ou tecnológico. Dessa forma, a Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que ocorreu no século XVIII e alterou a estrutura política, econômica e social da França significativamente. Os antecedentes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, assim como os demais movimentos sociais, não aconteceu da noite para o dia. Dessa forma, foi necessário que uma série de eventos ocorresse para que esse movimento se desencadeasse. Assim, podemos citar como um dos elementos desencadeadores desse movimento os custos exorbitantes da corte francesa, pois Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta gastavam excessivamente, e isto gerou a insatisfação da sociedade. Um outro elemento que ajuda a explicar a eclosão desse movimento foi a influência do iluminismo francês, pois as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade já não mais condiziam com o pensamento absolutista e arcaico que reinava até então. Um outro fator que ajuda a explicar o desenvolvimento da Revolução Francesa foi a Guerra dos Sete Anos, uma guerra que ocorreu no século XVIII entre as cortes inglesa e francesa. E, por fim, a crise econômica e agrícola. A França do século XVIII se encontrava em uma crise estrutural, desemprego total, falta de alimentos, e isto gerou a insatisfação da sociedade. E as pessoas saíram às ruas reivindicando e pedindo ajuda do governo. Divisão da sociedade francesa. A sociedade francesa do século XVIII ainda se encontrava estratificada, ou seja, dividida em classes sociais, em camadas sociais. Basicamente um regime medieval. Não havia mobilidade social. Cada indivíduo na sua classe social, no seu grupo social. Se você fosse, por exemplo, um camponês francês do século XVIII, você morreria camponês, jamais seria um nobre. Aí você me pergunta, professor, a sociedade atual também não é estratificada? Não é dividida em classes sociais? Sim, é verdade. Você tem razão. Pegando como exemplo a sociedade brasileira. É uma sociedade rigidamente dividida em classes sociais. No entanto, há uma diferença entre a sociedade francesa do século XVIII e a sociedade brasileira de 2020. Aqui no Brasil, como também em outras sociedades contemporâneas, há mobilidade social, ou seja, você sai de uma classe social menos favorecida e adentra a uma outra classe social mais elevada. Por exemplo, você é um camponês,
está lá no meio do mato, trabalhando. Você sai para estudar na cidade, estuda, faz um curso, faz um concurso, passa. De repente você sai de uma situação social inferior e adentra, por exemplo, em uma classe social mais elevada, uma classe média alta. Isso é mobilidade social. Portanto, a sociedade francesa do século XVIII era uma sociedade dividida em estados, em grupos, em classes sociais. O primeiro estado, formado pelo alto e baixo clero, ou seja, formado pela igreja. O segundo estado, formado pela nobreza. A nobreza não trabalhava, não pagava impostos. Terceiro estado, formado pela burguesia, os comerciantes, os camponeses. O curioso é que o terceiro estado, apesar de ser invisível socialmente na época, era quem pagava, quem garantia, quem sustentava o primeiro e o segundo estados. Pré-revolução. Esse período é marcado pelos eventos que acontecem anteriormente à revolução propriamente dita. Por exemplo, a Assembleia de Estados Gerais, que ocorre em maio de 1789. Nesta Assembleia de Estados Gerais estão presentes todos os estados. O primeiro estado, formado pelo clero, ou seja, pela igreja. O segundo estado, formado pela nobreza. E o terceiro estado, formado pela burguesia. Também ocorre o juramento da Pela, junho de 1789. Neste juramento da Pela, o terceiro estado se pronuncia pela primeira vez, ou seja, o terceiro estado tem voz ativa, compõe a Assembleia. Um outro evento bastante interessante foi a tomada da Bastilha, que ocorreu em julho de 1789. A Bastilha é uma antiga prisão que simbolizava o absolutismo. Então, a partir do momento que ela é derrubada, invadida, inicia-se, de fato, a Revolução Francesa. Fases da Revolução Francesa. A partir desse momento, dá-se início, de fato, à Revolução Francesa. E a primeira fase desse movimento ficou conhecida como Assembleia Nacional e ocorreu entre os anos de 1789 e 1791. E esse período é marcado por uma série de eventos históricos importantes, como, por exemplo, a abolição do regime feudal francês, pois a França do século XVIII ainda estava imersa em costumes, práticas e hábitos feudais. Um outro elemento bastante importante foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento super atualizado para a época. Além disso, houve também a Constituição Civil do Clero, uma espécie de reforma da Igreja Católica. E, por último, a disputa entre jacobinos e girondinos. Esse período ele é marcadamente por disputas políticas entre os principais partidos políticos da época, o Partido Jacobino e o Partido Girondino. A segunda fase da Revolução Francesa ficou conhecida como Convenção Nacional e ocorreu entre os anos de 1792 e 1794. Durante esse período, ocorreu uma série de eventos históricos importantes, como, por exemplo, a criação de uma República Francesa,
em fevereiro de 1792. Dessa forma, a sociedade francesa experimentava pela primeira vez um governo republicano. Um outro evento histórico interessante foi a adoção de um novo calendário em março de 1792. Ou seja, o calendário deixava de ser cristão e a Revolução adotava o seu próprio calendário. Um outro evento histórico interessante foi a criação do Comitê de Salvação Pública, uma espécie de suporte, de apoio à sociedade. E, por fim, a execução do rei Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta em janeiro de 1793. A terceira fase da Revolução ficou conhecida como Fase do Terror e ocorreu entre os anos de 1793 e 1794. Durante esse período, aconteceram as piores atrocidades, como, por exemplo, a morte de mais de 45 mil opositores dos jacobinos. Um outro fato relevante foi o que ficou conhecido como Reação Thermidoriana, ou seja, a retomada de um governo conservador alinhado aos girondinos e com o apoio do partido apelidado de Pântano ou Planície. A quarta fase da Revolução ficou conhecida como Diretório e ocorreu entre os anos de 1795 e 1799. O Diretório foi um regime político adotado pela Primeira República Francesa. E durante esse período ocorreu uma série de eventos históricos importantes, como, por exemplo, o movimento Conspiração dos Iguais, que pregava a igualdade entre as pessoas, entre os homens. Um fato bastante marcante foi o que ficou conhecido como Golpe de 18 de Brumário, o primeiro golpe de Estado da história. Nesta ocasião, o famoso Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e assumiu o poder na França. Caros alunos, chegamos ao final do nosso conteúdo. Caso tenham dúvidas, revejam a videoaula novamente e até a próxima.